Você já parou para pensar no poder que existe em simplesmente ficar em silêncio? E se eu te dissesse que o silêncio pode ser a arma mais poderosa que você tem, mais forte que qualquer argumento, mais certeiro que qualquer resposta? Em um mundo onde todo mundo quer falar, gritar, se impor, quem domina o silêncio se torna raro. E quem é raro é valioso. Esse vídeo não é sobre se calar por medo, nem sobre se esconder. É sobre estratégia, sobre controle, sobre como o silêncio pode mudar sua forma de se comunicar, de se posicionar, de conquistar respeito. Imagine vencer uma discussão sem dizer uma palavra. Imagine atrair atenção, justamente por não buscar. Existe uma arte nisso, uma força que poucas pessoas entendem. E hoje eu vou te mostrar como dominar essa arte. Então fica até o final, porque cada minuto desse vídeo vai te entregar um pedaço do quebra-cabeça. E quando todas as peças se juntarem, você vai entender por que os que falam menos são os que realmente têm algo a dizer. O silêncio vai mudar sua vida, mas só se você tiver coragem de escutar. Vamos começar. E se eu te dissesse que ficar em silêncio pode ser a sua arma mais poderosa? Que em vez de responder, retrucar, se explicar ou tentar convencer, o simples ato de permanecer calado poderia transformar completamente a forma como as pessoas te enxergam, como você se posiciona e até como você conquista respeito. Pode parecer estranho em um mundo onde todo mundo quer ter voz, onde a gente aprende desde cedo a falar, se impor, se expressar, levantar a mão na escola, defender ideias, bater o pé. Mas o que ninguém te contou é que, às vezes, o verdadeiro poder não está em quem fala, e sim em quem sabe calar. Sabe aquela discussão no trabalho, aquela reunião tensa, aquela briga em família, ou aquele momento em que você sentiu a necessidade de responder na mesma moeda? Agora imagina que, ao invés de gritar, rebater ou se justificar, você simplesmente ficasse em silêncio. Não como forma de fuga, mas como forma de controle. Você não se anulou. Você se posicionou sem dizer nada. E isso, por incrível que pareça, tem um peso gigantesco. Pensa comigo, já reparou como em algumas situações a pessoa que mais fala é justamente a que está mais desesperada? Quanto mais inseguro alguém se sente, mais ele tenta preencher os espaços com palavras. E na tentativa de parecer confiante, acaba mostrando exatamente o contrário. Já quem domina o próprio silêncio, transmite presença, equilíbrio e força. Vou te contar uma história simples, mas poderosa. Em uma discussão entre dois colegas de trabalho, um deles começou a elevar o tom de voz, a se exaltar, tentando provar um ponto com argumentos inflamados e até acusações. O outro, em vez de reagir na mesma altura, apenas ouvia, com uma expressão firme, serena, sem interromper, sem atacar, sem se defender. Quando a fala exaltada acabou, ele olhou nos olhos do colega, fez uma única observação objetiva e saiu da sala. No dia seguinte, quem foi chamado para conversar com o chefe não foi o que ficou em silêncio, foi o que gritou. O primeiro conquistou respeito, o segundo perdeu a razão. O silêncio venceu, porque o silêncio não é ausência, ele é presença, ele é escolha. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Mas cada vez que você fala por impulso, por raiva, por ansiedade, você entrega uma parte do seu poder. Você revela emoções que poderiam ser usadas contra você. Você deixa escapar informações, vulnerabilidades, verdades que talvez não precisassem ser ditas. E aí no final sobra aquela sensação amarga. Para que eu falei isso? Quantas vezes você se arrependeu por ter falado demais? Quantas vezes você se expôs sem necessidade? Quantas portas você fechou? Quantos conflitos criou? Quanta energia você desperdiçou tentando provar algo que no fundo nem precisava ser provado? O silêncio, por outro lado, nunca se explica. Ele se impõe. Ele observa, absorve, analisa. E quando decide falar, cada palavra carrega um peso, porque foi escolhida com intenção, com estratégia, com consciência. Você não precisa falar para mostrar força. O silêncio fala por você, e isso vale para todos os campos da vida.
nas relações pessoais, no ambiente de trabalho, nas redes sociais, até na forma como você reage às críticas e provocações. A maioria das pessoas age como se precisasse responder tudo na hora, como se cada ataque exigisse uma defesa imediata, como se cada opinião divergente fosse uma ameaça. Mas você não é obrigado a reagir. Você pode escolher observar. Você pode escolher refletir. Você pode escolher o silêncio. E esse silêncio, quando bem usado, é devastador. Ele desconcerta. Ele cria dúvida. Ele impõe respeito. Porque, no fundo, todo mundo espera uma reação. E quando ela não vem, a outra pessoa se perde. Ela perde o controle. Porque o silêncio revela a sua segurança. Ele mostra que você está no comando da situação. Que você não precisa provar nada para ninguém. Que você está acima da briga, do ruído, da gritaria. Isso é postura. Isso é sabedoria. Agora, faz um exercício rápido. Volta mentalmente para alguma situação da sua vida onde você falou mais do que devia. Onde você reagiu no calor do momento. Onde você soltou palavras que hoje gostaria de apagar. Imaginou? Agora se imagina de novo naquela mesma situação, mas dessa vez calado. Respirando, observando, apenas olhando nos olhos e dizendo com o olhar: você não vai me tirar do meu eixo. Sente a diferença? Percebe o quanto você sairia mais forte disso? O silêncio nesses momentos é um escudo. Ele não te protege só dos outros. Ele te protege de você mesmo, da sua impulsividade, do seu ego, da sua necessidade de sempre ter razão. Porque na maioria das vezes vencer não é falar mais alto, é falar menos. É falar só o necessário. Ou às vezes nem falar. Porque o verdadeiro impacto não está no barulho, está na presença. E quem aprende isso começa a ver o mundo com outros olhos. Essa é a arte de ficar em silêncio. E, como toda arte, ela exige prática, disciplina e, acima de tudo, consciência. Você vai perceber que quanto mais você domina essa arte, mais você atrai. Mais as pessoas querem ouvir o que você tem a dizer, justamente porque você não fala à toa. Suas palavras passam a ter valor porque são raras. Sua presença passa a ter força porque você não precisa da aprovação dos outros para se sentir completo. O silêncio vira uma extensão do seu poder. Ele vira um aliado, um reflexo da sua maturidade, da sua inteligência emocional, da sua capacidade de observar além das aparências. E quanto mais você domina isso, mais você se distancia da mediocridade do mundo barulhento, porque o mundo grita, mas os sábios escolhem o silêncio. Quantas oportunidades você já perdeu por falar demais? E quantas você conquistou simplesmente por ouvir, por observar, por não se precipitar? A resposta para essas perguntas pode mudar tudo na sua vida. E esse é só o começo. Porque agora que você entendeu o peso do silêncio, a gente vai mais fundo, muito mais fundo. Porque a arte de ficar em silêncio não é apenas uma habilidade, é um estilo de vida. É uma forma de enxergar o mundo com mais clareza e, principalmente, de se enxergar com mais verdade. O silêncio, quando usado com intenção, é muito mais do que uma ausência de palavras. Ele é uma ferramenta estratégica, um recurso de inteligência emocional, um sinal claro de autocontrole. E o mais impressionante, é também uma forma sutil de liderança. Em um mundo onde todos estão disputando espaço através da fala, quem domina o silêncio se torna automaticamente diferente, notável, respeitado. Porque enquanto muitos tentam se impor pelo excesso, os verdadeiros estrategistas sabem que o poder está justamente na economia. Quem fala demais se entrega. Quem fala sem filtro revela mais do que gostaria. E quem não sabe calar, não sabe observar. E quem não observa, não enxerga as oportunidades. O sábio observa em silêncio, o tolo se exibe em palavras. Isso é uma máxima que atravessa séculos, e a história comprova. Basta olhar para os grandes nomes da humanidade, os líderes que mudaram o rumo de nações, os mestres espirituais, os visionários dos negócios, os gênios da guerra e até os grandes pensadores da filosofia.
Todos eles tinham algo em comum: sabiam o valor do silêncio. Napoleão Bonaparte, por exemplo, era conhecido por ouvir muito mais do que falava em reuniões estratégicas. Ele observava a linguagem corporal dos oponentes, escutava as entrelinhas e interpretava intenções ocultas. Só depois de analisar tudo com frieza, ele abria a boca. E quando falava, todos escutavam, porque sabiam que suas palavras carregavam cálculo, não impulso. Outro exemplo vem de Nelson Mandela, que passou anos preso em silêncio forçado, mas usou esse tempo não como castigo, e sim como preparo. Ele refletia, estudava, entendia a natureza humana, e quando saiu, não gritou ódio, falou com sabedoria e uniu um país. O silêncio o moldou. Ele aprendeu a não reagir com o ego, mas com estratégia. Até mesmo no campo da filosofia, grandes nomes como Sócrates, Lao Tse e Confúcio valorizavam o silêncio como ferramenta de sabedoria. Sócrates dizia que o início da sabedoria está na admissão de que nada sabemos. E para admitir isso é preciso calar o orgulho, calar o impulso de querer parecer inteligente, calar o desejo de impressionar. Lao Tse afirmava que aquele que sabe não fala, e aquele que fala não sabe. Isso pode parecer contraditório, mas faz sentido quando você percebe que o conhecimento real é tranquilo, silencioso, seguro de si. Já a ignorância tenta se provar o tempo todo. E você? Você está falando para se mostrar ou para se expressar? Existe uma diferença enorme entre essas duas atitudes. Quem fala para se mostrar está buscando validação externa. Quer atenção, quer aplauso, quer parecer maior do que é. Já quem se expressa de verdade fala com propósito, fala quando é necessário, e quando não é, cala. Essa é uma reflexão que precisa entrar na sua rotina, no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, porque o silêncio, além de proteger, também oferece vantagem. Imagine uma negociação importante. Enquanto a outra parte fala, tenta te convencer, te pressionar, você permanece em silêncio, observando, entendendo não apenas o que está sendo dito, mas principalmente o que está sendo omitido. Porque o silêncio te dá clareza. Ele te permite ver o que a agitação esconde. E quando você finalmente decide falar, você fala com precisão, com assertividade. Você não desperdiça palavras, você atinge o ponto. E por isso você ganha. O silêncio é estratégia. Ele funciona como o espaço entre as notas de uma música. É o silêncio que dá ritmo, que dá impacto, que dá sentido ao som. Sem ele, tudo vira ruído, tudo perde força. E no mundo moderno, onde todo mundo sente necessidade de opinar sobre tudo, de gravar stories, de postar pensamentos a cada segundo, quem consegue se conter se destaca, porque o silêncio passou a ser raro, e tudo que é raro chama atenção. As redes sociais nos condicionaram a falar o tempo inteiro, a dar opinião sobre tudo, a reagir a cada estímulo. Mas quanto mais você fala, mais você se desgasta e mais previsível você se torna. O silêncio, por outro lado, preserva a sua energia, a sua imagem e, principalmente, a sua imprevisibilidade. E ser imprevisível é uma das maiores armas que um ser humano pode ter em qualquer ambiente competitivo. Pense nas figuras mais influentes que você conhece. Elas não são aquelas que falam sem parar. São aquelas que, quando falam, todo mundo para ouvir, porque o silêncio que elas mantêm cria expectativa, autoridade e respeito. E talvez você esteja vivendo hoje exatamente o contrário disso. Talvez você sinta que precisa falar para ser ouvido, que precisa justificar tudo o tempo inteiro, que precisa dar respostas imediatas, tomar partido de tudo, provar seu ponto, explicar suas escolhas. Mas essa necessidade é um veneno lento. Porque quanto mais você fala, mais vulnerável você se torna. Mais material você dá para que outros te critiquem, te distorçam, te combatam. E aí você entra num ciclo de desgaste que te afasta do foco, da clareza e da paz. Mas quando você entende que o silêncio pode ser o seu escudo e a sua espada ao mesmo tempo, tudo muda.
Você começa a usar as palavras com mais sabedoria. Começa a escolher quando e como se posicionar. E essa escolha consciente aumenta seu poder, porque quem escolhe quando falar, escolhe também quando dominar. E atenção, não confunda silêncio com passividade. Ficar em silêncio não é se omitir, não é fugir, não é ser submisso. Pelo contrário, é saber o momento certo de agir. É saber que a melhor resposta nem sempre vem na hora. Que o melhor argumento pode ser o que você guarda para quando ele realmente fizer sentido. O silêncio é preparação, é maturidade, é domínio de si, é inteligência aplicada. E quanto mais você pratica, mais natural isso se torna. Você começa a perceber quando o ambiente está carregado demais para que algo seja resolvido ali. Você aprende a esperar, a se posicionar no tempo certo, a falar com impacto. E isso muda tudo. Você ganha mais escuta, ganha mais respeito e ganha mais resultado. Porque o mundo ouve melhor quem não fala o tempo todo. Essa é a essência da estratégia. Saber o momento certo. O silêncio é o espaço entre uma ação e outra. É onde você analisa, calcula, observa. É onde você se fortalece. E no jogo da vida, quem se fortalece em silêncio, vence com consistência. Não precisa gritar nem se justificar. Só precisa agir com sabedoria. Você está preparado para começar a usar o silêncio como sua maior estratégia? Porque a partir do momento em que você fizer isso, tudo ao seu redor começa a mudar. O que antes era barulho vira oportunidade. O que antes era impulso vira disciplina. E o que antes era necessidade de se provar, vira uma presença que impõe respeito sem precisar abrir a boca. O silêncio não é vazio, não é ausência. Pelo contrário, ele é presença, presença de si mesmo. Em meio ao barulho do mundo, das opiniões, das pressões, das cobranças, o silêncio se torna o único espaço onde você pode realmente se escutar. E escutar a si mesmo é uma das habilidades mais poderosas que alguém pode desenvolver. Porque quando você se escuta de verdade, você começa a entender o que sente, o que pensa, o que quer, o que precisa deixar ir e o que precisa fortalecer. No fundo, o silêncio é um portal para o autoconhecimento. É dentro dele que você confronta seus medos, acessa suas verdades e toma decisões com clareza. Enquanto o mundo te empurra para fora, o silêncio te puxa para dentro. E é ali, no íntimo da sua mente, que você encontra as respostas que estava buscando fora. Quem domina o silêncio, domina a si mesmo. E quem domina a si mesmo, domina o mundo. Pensa quantas vezes você tomou decisões ruins por impulso. Quantas vezes falou o que não devia, confiou em quem não merecia, entrou em projetos que não combinavam com você. Tudo isso porque estava desconectado de si. Porque se deixou levar pelo ruído externo, pela pressa, pelo medo de ficar para trás. Mas quando você aprende a usar o silêncio como uma ferramenta de conexão interna, tudo muda. O silêncio te dá tempo, te dá espaço, te dá perspectiva. Ele funciona como um espelho que não distorce, que mostra exatamente o que está acontecendo dentro de você. E esse tipo de visão vale ouro, porque ninguém consegue tomar boas decisões vivendo no automático, respondendo estímulos, tentando agradar todo mundo. É no silêncio que você se escuta. É no silêncio que você começa a perceber padrões, a entender por que certas coisas se repetem, por que certos comportamentos te sabotam, por que certas pessoas te afetam. O silêncio é o lugar onde você ganha domínio sobre a sua própria mente. E é aí que entra uma das maiores descobertas da vida. Controlar a si mesmo é o primeiro passo para conquistar qualquer coisa. Não existe sucesso verdadeiro sem controle emocional, sem clareza mental, sem presença de espírito. E tudo isso se cultiva no silêncio. Imagine, por exemplo, uma pessoa que sempre se sentiu ansiosa, acelerada, confusa, que vivia tomando decisões erradas, se arrependendo depois entrando em conflitos desnecessários. Agora imagine essa mesma pessoa aprendendo a parar, a respirar,
a silenciar, a passar alguns minutos por dia consigo mesma, sem distrações, sem redes sociais, sem barulho. Ela começa a observar os próprios pensamentos, começa a entender o que está por trás das suas reações, começa a desenvolver domínio interno e, aos poucos, isso se reflete em tudo, nas escolhas que faz, nas conversas que tem, nos projetos que aceita, nas pessoas com quem se relaciona. Essa pessoa se transforma, porque aprendeu a se ouvir antes de agir. Um exemplo real e poderoso disso é o de Oprah Winfrey. Ela já contou em várias entrevistas que parte da virada na vida dela aconteceu quando ela passou a valorizar momentos de silêncio e solitude. Momentos em que ela podia refletir sobre suas decisões, suas emoções, seus objetivos. Ela diz que foi nesses momentos que encontrou as maiores respostas, que aprendeu a filtrar o que vinha de dentro e o que era ruído de fora. E a partir desse filtro, tomou decisões que a levaram a construir um império, influenciar milhões e, acima de tudo, manter o equilíbrio mental diante de tanta exposição e pressão. Isso não vem do acaso, vem do hábito de silenciar, de se observar, de buscar respostas no lugar certo, dentro de si. Porque o mundo vai tentar o tempo todo te dizer quem você deve ser, o que você deve querer, como você deve agir. Mas só você pode dizer o que realmente faz sentido. E para isso é preciso escutar. E para escutar, é preciso silêncio. O silêncio também te ajuda a controlar os impulsos. Aquele impulso de responder na hora, de agir sem pensar, de desistir antes de tentar, de explodir por causa de uma crítica, de entrar numa discussão que não vale a pena. Quando você está conectado com você mesmo, quando sua mente está em paz, você ganha um tempo precioso entre o estímulo e a resposta. E esse tempo é o que define quem você é. Você deixa de ser alguém reativo e se torna alguém consciente. Você começa a escolher suas batalhas. Começa a falar menos, mas dizer mais. Começa a fazer menos promessas, mas cumprir todas. Começa a evitar pessoas que drenam sua energia. Começa a atrair quem vibra na mesma frequência. Isso é autoconhecimento. Isso é maturidade. E tudo isso nasce no silêncio. No espaço onde ninguém te interrompe, onde você pode ser verdadeiro, onde você se encontra com você mesmo sem máscaras, sem julgamentos, sem cobrança. Existe um poder absurdo nesse tipo de prática. Porque quando você começa a se ouvir, começa também a se respeitar. Começa a dizer não sem culpa. Começa a seguir sua intuição. Começa a confiar mais nas suas escolhas. E essa confiança atrai respeito. Porque quem se conhece se posiciona melhor. Não vive dependendo da opinião alheia. Não vive buscando aprovação. Não se perde nas comparações. Quem se conhece tem direção. E quem tem direção, avança com firmeza. E mesmo quando erra, erra com consciência. Aprende rápido, ajusta o rumo e segue. Tudo isso porque aprendeu a escutar a própria voz. A voz que fica abafada pelo ruído do mundo, mas que sempre esteve ali. Só precisava de silêncio para ser ouvida. O silêncio não é só uma pausa. É um mergulho. Um mergulho para dentro. E quanto mais fundo você vai, mais forte você volta. Você volta com respostas que ninguém pode te dar. Volta com uma clareza que ninguém pode te tirar. E isso vale mais do que qualquer conselhos, do que qualquer livro, do que qualquer curso. Porque o verdadeiro mestre não está fora, está dentro. E o caminho para encontrá-lo é o silêncio. Então, antes de buscar a próxima solução fora, se permita silenciar. Antes de tentar convencer os outros, convença a si mesmo. Antes de tentar mudar tudo ao redor, mude o que está dentro. E para isso não precisa falar nada. Só precisa escutar e confiar, porque o silêncio é o seu maior guia. Ele vai te mostrar quem você é de verdade. E a partir disso, nada mais será como antes. No meio do caos, quando tudo parece desabar, quando vozes se levantam, portas se batem, gritos ecoam e o ambiente se torna insuportável, é o silêncio que separa os impulsivos dos sábios, os que reagem dos que decidem,
O verdadeiro poder não está em quem fala mais alto, mas em quem consegue manter-se calmo enquanto tudo ao redor grita. Imagine uma cena comum. Duas pessoas em uma discussão acalorada. Uma delas tenta impor seu ponto, levanta a voz, gesticula, com agressividade, fala sem parar, querendo vencer pela força do som. E a outra permanece em silêncio, olha nos olhos, respira fundo, não revida, não se rebaixa, não cede à provocação. Quem você acha que realmente está no controle? Quem está gritando perdeu o domínio emocional. Quem está em silêncio está ganhando. Porque o silêncio em meio ao caos não é covardia, é controle, é superioridade emocional, é escolha consciente de preservar a própria paz. E no fim das contas, sua paz vale mais do que qualquer argumento. Essa cena se repete todos os dias em diferentes contextos. No trânsito, em reuniões de trabalho, em almoços de família, em relacionamentos que se desgastam por causa do excesso, de palavras ditas no calor da emoção. O caos tem esse poder de nos puxar para baixo, de querer nos arrastar para o mesmo nível da desordem. Mas o silêncio funciona como uma âncora. Ele te mantém firme quando tudo tenta te desequilibrar. É no silêncio que você se protege de dizer algo que depois vai se arrepender. É no silêncio que você evita escalar um conflito que não vai levar a lugar nenhum. É no silêncio que você mostra que é possível ter razão, sem precisar vencer uma discussão. Porque vencer não é calar o outro. Vencer é não se perder dentro da própria raiva. E essa vitória silenciosa é a mais poderosa de todas. Ela não precisa de plateia. Ela é interna, mas muda tudo ao seu redor. Há algo profundamente respeitável em quem consegue permanecer em paz enquanto o mundo grita. Porque não é fácil, não é instintivo. Nossa mente foi condicionada a reagir, a se defender, a atacar de volta, a querer provar o ponto, a querer ter a última palavra. Mas o silêncio quebra esse ciclo. Ele desarma. Ele cria uma pausa que muda o ritmo do ambiente, uma pausa que força os outros a refletirem. E muitas vezes, essa pausa se torna a chave para evitar algo pior. Quantas vezes uma discussão terminou em algo trágico por causa de palavras ditas no impulso? Quantas amizades, negócios, casamentos foram destruídos por falta de controle emocional? E o controle emocional começa com o silêncio. É ele que te dá tempo para pensar, para respirar, para lembrar do que realmente importa, para não deixar que um momento de raiva destrua anos de construção. E aqui vai um ponto importante. Quem domina o silêncio, domina o ambiente. Porque quando você não reage como esperam, você muda a dinâmica da situação. Se alguém te provoca e você devolve na mesma moeda, está jogando o jogo do outro. Mas se você se cala, se mantém sereno, você sai do tabuleiro. Você mostra que não é manipulável, que não vai se deixar levar pela emoção alheia. Isso não é fraqueza. Isso é poder, é sabedoria, é inteligência emocional em prática. E o mais interessante, quem mais precisa gritar geralmente é quem está mais inseguro. Porque o grito tenta mascarar a falta de argumento, tenta esconder o medo de perder, tenta camuflar a fragilidade interior. Já quem está em paz não precisa provar nada, não precisa se justificar, não precisa vencer o outro, só precisa vencer a si mesmo. E isso se faz com silêncio. Há um caso clássico que ilustra bem essa ideia. Um executivo experiente entra em uma reunião onde seu projeto está sendo duramente criticado por um colega. O outro fala alto, acusa, desmerece, tenta ridicularizá-lo diante da equipe. Todos esperam a resposta. Esperam que ele rebata com a mesma energia. Mas ele se cala, olha para todos com serenidade. Espera, respira. E só depois de alguns segundos, responde com calma. Apenas o necessário sem atacar ninguém, sem se exaltar. O impacto foi imediato. O clima da sala mudou. O colega que antes parecia ter vantagem agora soava descontrolado. O silêncio daquele executivo falou mais alto do que qualquer argumento. Ele não precisou vencer pela força.
Venceu pela compostura, pela elegância, pela inteligência emocional. E é assim que o verdadeiro respeito é conquistado. Não no barulho das palavras, mas no peso do silêncio. O silêncio, nesses momentos, também serve como proteção. Ele impede que você exponha vulnerabilidades no calor da emoção. Impede que você diga algo que será usado contra você. Impede que o problema se agrave. Ele é o seu escudo e também a sua espada, porque o silêncio fere o ego de quem quer te dominar pelo confronto. Quando você se cala, você mostra que não está disponível para esse tipo de batalha, que não vai se envolver em jogos infantis de vaidade e competição, que você é maior do que a provocação, que sua paz vale mais do que qualquer argumento. Isso assusta, isso impressiona, isso inspira, e mais do que isso te dá o poder de decidir quando e como agir, porque o silêncio não é passividade, é estratégia, é observação, é preparo. Muitas vezes, quando alguém escolhe o silêncio, os outros interpretam como fraqueza. Acham que a pessoa não sabe se defender, que está com medo, que perdeu a briga. Mas com o tempo percebem que quem escolheu se calar na verdade estava vencendo em um nível mais alto. Estava escolhendo o que realmente importa. Estava protegendo sua energia. Estava cuidando da sua saúde emocional. Estava preservando a conexão com o que tem valor. Porque no fim, nenhuma discussão vale mais do que a sua paz. Nenhuma provocação vale mais do que sua sanidade. Nenhum grito merece roubar seu equilíbrio. E entender isso é libertador. Você deixa de viver refém dos outros. Deixa de carregar mágoas desnecessárias. Deixa de perder tempo e energia com o que não constrói. Silêncio no caos é uma forma de liderança. Uma liderança sobre si mesmo, sobre as emoções, sobre o ambiente. É a escolha de não afundar no mesmo nível de quem ainda não aprendeu a se controlar. É a maturidade de entender que nem todo confronto precisa ser enfrentado com palavras. Que às vezes a melhor resposta é nenhuma. Que às vezes o melhor argumento é o silêncio. Porque é ele que mostra o quanto você cresceu, o quanto você amadureceu, o quanto você valoriza sua paz. E quando isso acontece, quando você percebe que pode manter-se calmo mesmo quando tudo ao redor desaba, você entende de verdade o que é poder. Não o poder que grita, mas o que permanece inabalável, em paz. Mesmo quando o mundo inteiro está gritando. Você já percebeu como estamos, cercados por ruídos o tempo todo? É gente falando o tempo inteiro, opiniões sendo jogadas como verdades absolutas, discussões vazias, gritos por atenção. A sociedade nos empurra para sermos cada vez mais barulhentos, como se silêncio fosse sinal de fraqueza, de passividade, de ausência. Mas e se eu te dissesse que o verdadeiro poder está justamente em ir na contramão disso? Em calar quando todos gritam, em observar quando todos querem ser vistos, em ouvir quando todos só querem falar. Esse é o verdadeiro desafio. Ficar em silêncio. Não o silêncio da omissão, mas o da presença. O silêncio que não é ausência, mas consciência. A partir de agora, eu quero te lançar um desafio. Nos próximos dias, fale menos. Observe mais. Sinta o impacto que isso tem na sua vida. Experimente o poder de não reagir na hora, de pensar antes de responder, de deixar o silêncio preencher os espaços onde antes havia ansiedade, nervosismo, impulsividade. Só quem tenta sabe o quanto isso transforma. Cada vez que você escolhe se calar, você cria espaço para escutar. E escutar é um ato de inteligência. É ouvindo mais que você aprende, que você entende o outro, que você compreende a si mesmo. O silêncio faz você perceber detalhes que passavam despercebidos, emoções escondidas, intenções por trás das palavras. É ele que te dá vantagem. É ele que te coloca um passo à frente. Porque enquanto os outros estão ocupados tentando provar quem estão certos, você está colhendo informações, está se fortalecendo por dentro, está se preparando para agir com precisão. Lembra da frase que você ouviu aqui? O mundo fala demais, mas quem transforma
é quem ouve. Essa é a essência do poder silencioso. Ele é sutil, mas impactante, invisível, mas imbatível. E quem aprende a dominar isso se torna intocável, emocionalmente blindado, estrategicamente superior, mentalmente em paz. E paz, meu amigo, é um luxo que poucos têm, mas todos precisam. Se você chegou até aqui, provavelmente já sentiu em algum momento da vida o peso de ter falado demais, de ter reagido no impulso, de ter se arrependido por não ter ficado em silêncio. Mas também já deve ter vivido aquela cena em que você se calou. E foi exatamente isso que te deu vantagem, que te preservou, que te fez sair por cima. Conta, aqui nos comentários, qual foi esse momento em que o silêncio falou mais alto na sua vida? Compartilha com a gente, porque a sua história pode abrir os olhos de alguém que ainda está preso na armadilha de achar que precisa responder tudo, que precisa ter a última palavra, que precisa sempre se justificar. E mais, manda esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que precisa aprender a calar para vencer. Aquela pessoa que vive se desgastando em discussões, que não consegue encontrar paz, que ainda não entendeu que o verdadeiro poder é saber quando não dizer nada. Se esse conteúdo te fez refletir, se ele tocou em algo dentro de você, faz o seguinte agora. Clica no botão de like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, você vai encontrar mais conteúdos que não gritam, mas que transformam. Mais mensagens que não querem te convencer, mas te despertar. Porque no final, não é sobre falar bonito, é sobre viver com sabedoria. E às vezes, tudo o que você precisa para mudar a sua vida é um pouco de silêncio. Até o próximo vídeo. E lembra, fale menos, observe mais, sinta o impacto.